Meus irmãos, com as nossas Bíblias abertas, no livro de Josué, capítulo 14, nós retomaremos a nossa série de exposições em Josué, porque nenhuma das suas promessas falhou. E hoje nós vamos exatamente falar um pouco sobre as promessas de Deus. Você crê nas promessas de Deus? Diga amém. É nisso que nós nos seguramos, na certeza de que Ele é fiel. Então, à medida que nós estudamos estes textos da Palavra de Deus, em especial o livro de Josué, nós nos agarramos ainda mais nas promessas de Deus. Veja que a vida cristã é baseada nas promessas. Nós cremos que os nossos patriarcas fizeram o que fizeram porque creram na promessa. Desde Abraão até os últimos patriarcas e os heróis da fé creram na promessa, embora muitos deles não tenham chegado a ver, morreram na esperança da promessa. E a nossa vida também está baseada em promessas. Nós cremos que Jesus vai voltar, nós cremos que toda lágrima será enxugada do nosso rosto, nós cremos num reino de justiça, pleno de amor, de paz, de alegria. Então, tudo isso é fé nas promessas de Deus. Nós cremos que Deus nos sustenta. Isso é crer na promessa e viver dia a dia baseado nas promessas de Deus. É por isso que nós, como cristãos, não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Não vivemos por vistas, e sim por fé, pois Deus que promete, é fiel para cumprir e tem se mantido fiel na história. Josué 14 diz assim, meus irmãos: são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés a herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores, para o seu gado e para a sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois não perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança.
Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nós queremos rogar a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a iluminação do Teu Espírito Santo. Revela-nos, Deus, aquilo que Te apraz, e conforme o Espírito que perscruta os nossos corações, atende às nossas necessidades mais interiores, a fim de que saiamos daqui, Senhor, Te amando mais edificados e mais dispostos a Te seguir e Te servir para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este talvez seja um dos textos mais lindos do livro de Josué. E assim como o título desta série de mensagens nos lembra que as promessas de Deus não falham, talvez este momento aqui nos faça recordar mais uma vez, para quem sabe, você que está aflito, desesperançado, talvez você que chegou aqui com o coração apertado por alguma angústia, saia daqui revigorado no Senhor. Porque a fidelidade de Deus se cumpre na vida de um homem, na vida de um povo. E é interessante notar o seguinte: o cumprimento da promessa de Deus em favor de um povo todo, Israel, mas também o olhar cuidadoso de Deus sobre a vida de um homem, Calebe. Aqui então eu já faço uma alusão importante à igreja do Senhor como um corpo, há promessas que são coletivas, mas há promessas do Senhor também que são individuais, a cada crente, de acordo com os desejos e os desígnios do coração de Deus. Ele promete a cada crente individualmente coisas particulares, sobre as quais nós não devemos desistir de orar e de perseverar. Não é ilícito, irmãos, crermos nas promessas de Deus, ainda que elas sejam materiais. Porque se por um lado existe uma teologia da prosperidade que faz com que as pessoas olhem apenas para as coisas materiais, por outro lado existe muito crente envolvido com a teologia da miséria, que é hipócrita, porque muitas vezes requer só para si bênçãos espirituais, como se não tivessem necessidades materiais. Nós temos ambas necessidades, tanto espirituais quanto materiais. E Deus tem ambas promessas, tanto espirituais como materiais. E não há nenhum mal em nós rogarmos a Deus que Ele cumpra as suas promessas em nossas vidas. Ele prometeu o seu cuidado sobre nós, nós falamos na hora da entrega dos dízimos e das ofertas. Ele disse para os seus discípulos: olhem para as aves dos céus, elas não plantam, não semeiam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial cuida delas, cuida ainda mais de vocês. Olhem para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, mas o vosso Pai Celestial vai vestir vocês, porque vocês são melhores, maiores do que os lírios do campo. Portanto, não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, nem com o que é a vez de vestir, pois o vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam, antes mesmo de vocês pedirem. Então, isso é uma promessa de Deus. Portanto, não é ilícito pedir a Deus o pão nosso de cada dia. Aliás, foi o próprio Senhor Jesus que nos ordenou fazermos isto. Embora Ele seja fiel para cumprir, aqui é um ponto importante, né? Embora Ele seja fiel para cumprir, Ele pede que nós oremos também por isso. E nos ensina a orarmos por isso. Portanto, não necessariamente pedir algum bem material a Deus, uma bênção material, tem a ver com barganha, com troca. Não. Deus quer que nós peçamos. Ele mesmo nos incentiva: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Deus é um Pai generoso,
gracioso e cheio de misericórdia. Então, o que nós estamos vendo aqui, irmãos, nesse texto, é a terra sendo distribuída para o povo. Se os irmãos lembram bem, 2,5 tribos já haviam recebido a bênção da terra. Essas 2,5 tribos haviam pedido as terras além do Jordão, ali na região de Gilgal, antes deles passarem o rio Jordão. Eles haviam pedido aquela terra e Josué atendeu a este povo, porque na verdade eles haviam pedido a Moisés. Observe então, anos depois, Deus vai cumprindo a sua promessa e dá aquelas tribos, 2,5, a terra da além do Jordão. Observe aqui no verso 3, que o texto confirma isso, dizendo: porquanto as 2,5 tribos já deram a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os levitas iriam então viver daquilo que os seus irmãos produziam e levavam para o sacrifício. Eles não teriam terra. Aí o texto no verso 4 nos traz uma orientação histórica, né? Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Os irmãos lembram? Jacó teve 12 filhos, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Zebulon, Isacar, José e Benjamim. José vira 2 tribos, Manassés e Efraim. Então assim formam-se as 12 tribos de Israel. Cada tribo dessa deveria receber uma possessão de terra, mas aos levitas não havia herança de terra. Eles deveriam ter o Senhor como a sua possessão. Aqui, meus irmãos, algo importante, eu já falei sobre isso em sermões passados, os irmãos podem acompanhar através das redes sociais, das nossas mídias. O detalhe da tribo de Levi, que seria a tribo que mais se dedicaria ao Senhor, não trabalharia em outra coisa, senão exclusivamente no templo, esse detalhe de dizer assim, a herança dessa tribo é o próprio Senhor. Deus é a herança do seu povo. Nesse sentido, irmãos, todos nós somos levitas, porque Deus é a nossa herança maior. Isso os salmistas proclamaram, né? O Senhor é o meu quinhão, o Senhor é a porção da minha herança. A quem tenho eu no céu, senão o Senhor? E quem há na terra em quem eu me compraz, além do Senhor? Então, de tudo que nós possuímos, ainda que seja maravilhoso, né, e logicamente lícito, tudo isso são bênçãos de Deus sobre as nossas vidas temporais. Mas havia uma tribo que iria receber uma bênção eterna. O Senhor é a herança da tribo de Levi. E isso seria como um sinal para que Israel lembrasse sempre que o sustento do Senhor não vinha necessariamente da terra, que por si só iria produzir, nem dos braços fortes dos homens das outras tribos, mas era o Senhor mesmo quem daria o alimento ao seu povo. Meus irmãos, essa é uma lição que nós precisamos guardar no nosso coração. A Bíblia nos diz para o povo de Israel entrar na terra prometida, para o povo tomar posse da terra. Essa terra é de vocês, vocês vão plantar, vocês vão colher. Mas quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles comem nas plantações era aquilo que eles não tinham plantado. Já estava lá. É Deus dizendo assim: olha, quem primeiro te dá sou eu. Antes de qualquer coisa, ponha o seu coração em mim. Sou eu quem te dou saúde, sou eu quem te dou inteligência, sou eu quem abro as portas, sou eu quem fecho portas, sou eu que tiro da frente de vocês os inimigos, sou eu que desfaço o laço do passarinheiro, sou eu que vou tirando as lanças que vêm contra vocês. Então, às vezes a gente acha que é pela nossa correria, às vezes a gente acha que é pelo nosso esforço, e não é que a Bíblia não nos mande a gente correr nem se esforçar, mas a gente precisa, acima de tudo, consagrar
tudo o que nós temos e o que somos e o nosso trabalho ao Senhor. E dizer: Senhor, tudo depende de Ti. Eu acordo na Tua dependência, eu saio para trabalhar na Tua dependência, eu volto na Tua dependência, eu descanso na Tua dependência. Tudo depende de Deus. É Ele quem trabalha por nós enquanto nós dormimos. Deus não cochila, irmãos. Ele trabalha sempre em nosso favor, para a glória do seu próprio nome. Mas eu queria, irmãos, entrar especialmente nos versos de 6 a 15, porque agora o texto sai da coletividade e entra para a individualidade de um homem muito especial na Bíblia, que talvez seja um dos heróis não tão lembrados. Geralmente, quando nós lembramos desse período aqui, nos vem à mente Moisés e depois Josué. De fato, eles eram os cabeças de Israel e eram as principais lideranças, foi o próprio Deus quem os estabeleceu. Mas há um homem que é coadjuvante e que é tão importante quanto Josué, e eu estou me referindo a ele, Calebe. O texto diz que Calebe era filho de Jefoné, o quenezeu, e na hora da divisão das terras, Calebe interrompe aquele momento, chamando a atenção de Josué, dizendo assim: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Aqui é interessante, né, irmãos? Se você puder imaginar a cena, né? O povo de Israel lá todo reunido e as tribos, cada um buscando a sua possessão, né? Talvez umas reivindicando uma área, outros reivindicando outras, alguém esperando aqui, esperando ali. Calebe, com os 85 anos, se apresenta dizendo a Josué: você está lembrado de mim, né? E você está lembrado da promessa que Deus fez a mim. Eu quero ter preeminência aqui, eu quero ter um privilégio aqui. Mas não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque Deus me concede e eu quero aquilo que Deus me dá. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na frente. Mas os irmãos devem lembrar o seguinte: junto com Josué, Calebe, como ele mesmo explica no texto, fez parte do grupo dos 12 espias que foram observar a terra prometida. Naquela ocasião, Moisés era o líder, o povo tinha acabado de sair da terra do Egito, passado o Mar Vermelho, e agora eles estavam há cerca de 1 ano e 8 meses, mais ou menos, andando no deserto. Então, Moisés, por ordem do Senhor, manda que Moisés ordene um líder de cada tribo a ir espiar a terra prometida. Esses 12 espias vão até aquele local e observam a terra prometida. Os 12 homens trazem o mesmo relatório, mas com sentimentos no coração, nos seus corações diferentes. 10 dos 12 dizem assim: a terra é boa, eis aqui os frutos, mas naquela terra há gigantes, e diante deles nós somos como gafanhotos, e eles prevalecerão contra nós, e nós seremos esmagados por eles. Então a melhor coisa que nós temos a fazer é continuar por aqui, porque se nós formos para lá, nós vamos morrer. Porém, Deus havia dado a terra. E baseado nessa promessa de Deus a Abraão, que foi renovada em Moisés, Josué e Calebe, que viram a mesma coisa que os outros 10 espias, voltam com os mesmos frutos, mas trazem um sentimento no coração diferente. Eles não são sem noção. Eles dizem: a terra tem gigantes mesmo. E eles são grandes mesmos. E nós somos pequenos mesmos. Mas eles dizem assim: certamente prevaleceremos. Baseados na promessa de Deus e na grandeza de Deus e nas maravilhas que Deus já havia operado, Josué e Calebe, entre os 12 espias, foram os únicos que creram que deveriam entrar naquele momento na terra prometida. Porém, o povo preferiu o desespero à esperança, como o próprio Calebe afirma aqui.
E por conta do desespero, ou seja, não ter esperança, eles preferiram não entrar na terra naquele momento. Resultado, a terra prometida que eles poderiam ter alcançado com 2 anos, eles alcançaram em 40 anos. Eles retardaram a promessa de Deus, sem lembrar que aquela geração incrédula não entrou na terra prometida, apenas Josué e Calebe. E os filhos daqueles foram que entraram, porque receberam uma nova instrução em Deuteronômio sobre como deveriam se portar diante do Deus de Israel. Mas vejam, irmãos, Josué está trazendo a memória, porque como resultado da fé de Calebe, Moisés prometeu a ele uma terra específica. Então Calebe lembra a Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando o servo do Senhor Moisés me enviou, e aqui ele conta toda a história. Então agora no verso 10, ele faz então o seu pedido, a sua reivindicação. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Interessante, né, irmãos? Observe, o foco de Calebe, embora estivesse na terra, mas o objetivo dele era engrandecer a Deus. Ele não diz assim, cheguei até aqui. Ele diz, o Senhor me conservou em vida. O que ele está dizendo é, Josué, as promessas de Deus não falham. Deus prometeu que eu receberia uma terra por causa da minha obediência, por causa da minha fé. Deus prometeu uma terra. E agora vejam tudo que nós passamos. Desde os 40 anos no deserto, até a passagem do Rio Jordão, as guerras que nós enfrentamos, eu podia ter morrido. Mas Deus conservou a minha vida. Então eu quero a minha terra, para que todos saibam que as promessas de Deus não falham. Meus irmãos, as bênçãos que Deus nos concede, resultado de suas promessas, não são apenas para o nosso gozo espiritual, mas para o nosso testemunho da grandeza de Deus. Para nós anunciarmos às pessoas, foi Deus quem me deu, foi Deus quem operou, foi a sua graça. Não foi fácil, foi difícil. E cada um dos irmãos aqui sabe as histórias que já passaram, as lutas que já enfrentaram. Como é bom receber a bênção, mas só quem sabe a luta que enfrentou para receber, reconhece diante de Deus o valor de cada lágrima, de cada suor. Como diz o Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Calebe está dizendo agora, Josué, é a hora de eu tomar posse da promessa, tomar posse da vitória. É minha, me pertence, foi Deus quem me deu e eu não abro mão. E ainda disse mais Calebe, talvez alguns digam assim, mas e se o povo tentar invadir? E se tiver alguém naquela terra, como você vai expulsar? Calebe ainda argumenta, estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia com 40 anos, agora com 85? Eu estou pronto para ir para o combate, não apenas pronto para ir. Veja que cabra de fé, né? Eu estou pronto para ir para voltar. Alguns iam para a guerra, não voltavam, né? Calebe diz, pois eu vou, eu mato, volto vivo e a terra é minha. Porque Deus está comigo. Por que ele diz isso, irmãos? Porque um homem de 85 anos está tão garantido aqui. Veja o que diz o verso anterior, o verso 10, ele diz, foi Deus que me conservou em vida. Se Deus prometeu, pode acontecer o que for, manda vir os anaquins, os gigantes, pode vir o que for, se Deus prometeu, vai acontecer.
Meus irmãos, é esta fé dos nossos antepassados. Foi esta fé de Abraão, que creu na promessa de Deus. E mesmo quando sua esposa já não tinha mais o costume das mulheres, mesmo quando Abraão já tinha 100 anos, sua esposa tinha 90, estéril a vida toda, Deus tinha prometido dar um filho a Abraão. E Deus deu um filho a Abraão. E quando Deus deu um filho a Abraão, Deus queria o coração de Abraão. Pega o teu filho, leva lá para o monte e mata ele e oferece a mim. E Abraão vai lá, faz tudo como Deus manda, mas antes de subir, Abraão manda os seus servos ficarem e diz assim para eles: fiquem aqui, nós vamos e voltaremos, no plural. Pela lógica, Abraão deveria dizer: nós vamos e eu volto. Mas Abraão diz: nós vamos e voltaremos. E quando estão subindo, o menino pergunta: pai, onde é que está o animal para o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá para si. Deus não falha, irmãos, em nenhuma de suas promessas. E de fato, o autor aos Hebreus nos explica o que Abraão estava no seu coração naquele momento. O autor diz que Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Deus não queria Isaque, Deus queria o coração de Abraão. E meus irmãos, eu quero encerrar com algumas aplicações, pois estes homens como Josué, Abraão, Calebe, eles nos deixam corados de vergonha. Porque diante das adversidades que eles tinham, de viver num lugar rodeado de inimigos, um local árido, e toda a situação de homens que viviam há 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, né? Se hoje a gente reclama, né, que não tem uma vida tão confortável como talvez no futuro teremos, vocês imaginam o que seria viver há 4.000 anos? Deve imaginar um pouquinho, né? A dificuldade com água, não ter energia elétrica, a dificuldade de comunicação, entre tantas e tantas coisas. Nenhuma dessas questões, que às vezes nos tiram a paciência, foram suficientes para tirar a fé e a esperança desses homens. Eles criam na promessa de Deus. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Em primeiro lugar, que as promessas de Deus não falham. Isso é um ensino que você deve guardar no seu coração. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Onde estão as suas promessas? Nas Escrituras. Leia as Escrituras. E você vai perceber que existem promessas para o povo de Deus, mas existem promessas para cada crente individualmente. E às vezes nós não observamos as promessas porque nós não conhecemos. E o povo de Deus às vezes perece por falta de conhecimento. Uma outra coisa importante é que nós devemos reivindicar as nossas promessas, as promessas de Deus. E isso não é neopentecostalismo e nem teologia da prosperidade. Veja que Calebe está aqui reivindicando algo que Deus tinha prometido 40 anos. Uma vez eu li um livro chamado O Segredo da Oração, não lembro o autor, é muito antigo. Os irmãos mais antigos vão lembrar, acho que era da editora Juerp, né? Lembra da editora Juerp? Os irmãos batistas, né? Nem existe mais. A editora, né? Os irmãos batistas existem, né? Mas eu li uma frase naquele livro que eu fiquei impressionado, pois ele dizia assim: há 52 anos eu oro pela conversão de 2 filhos de um amigo meu. Eles ainda não se converteram, mas haverão de se converter. O problema da maioria dos crentes é que eles não perseveram na oração. Calebe perseverou, batalhou todas as batalhas
E quando chegou a hora, ele reivindicou as promessas de Deus. Meus irmãos, não importa o tempo, nós precisamos perseverar. Às vezes, para nós, 2 dias é angustiante. Caleb esperou 40 anos. E Deus tem um tempo para cada um de nós. Portanto, independente do tempo, o Senhor é sempre, como diz a canção, o plano melhor. Ele nunca chega atrasado, a sua hora é perfeita e a sua maneira é a mais linda. Portanto, confie nas promessas de Deus. Se você está aguardando a conversão dos seus filhos, persevere, creia, ore. Que o sol não se ponha um dia sem que os céus não ouçam as suas orações. Que o sol não nasça um dia sem que as suas orações cheguem à presença de Deus. O Salmo 88, irmãos, é um dos salmos mais tristes de todo o saltério. É um salmo de Emã, o Ezraíta. Aquele homem conta assim, se você observar o salmo, tem mais de 20 palavras de desânimo. Ele diz: estou como morto, estou como alguém submerso, a minha alma está no cárcere, eu me sinto, olha, só coisa ruim, a minha alma está nas trevas, os meus amigos me abandonaram, eu sofro desde moço, eu sou como pessoas que não têm esperança. Mas ele diz: antemanhã se antecipa diante de ti a minha oração, Senhor, Deus da minha salvação. Portanto, não importa a condição, não importam as circunstâncias, creia no Senhor e busque ao Senhor, pois Ele é poderoso para fazer maravilhas. Ele é o Deus da nossa salvação. Você de fato tem algo que você espera de Deus? Se você espera de Deus, como você se comporta? Como você tem se comportado nessa espera? Caleb nos ensina a batalharmos as batalhas de Deus. Caleb agora toma posse da promessa, mas a promessa que foi feita há 40 anos, esses 40 anos não foram 40 anos de paz, foram 40 anos de guerra e de muita luta. E Caleb batalhou junto com o povo de Israel cada uma dessas lutas. Então, em nome de Jesus, se Deus tem uma promessa, não é para você ficar esperando relaxadamente, é esperando confiadamente no Senhor. Espere e batalhe. Se é um concurso público, espere no Senhor e estude. Se é aposentadoria, espere no Senhor e trabalhe. Se é uma causa na justiça, espere no Senhor orando e corra atrás. Vá visitar o fórum, a procurar saber como é que está a sua causa. Coloque diante de Deus. Mas não relaxe como quem não tem esperança. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E por fim, irmãos, testemunhe das bênçãos de Deus, das bênçãos omitidas pelas promessas de Deus. Testemunhe como Caleb fez. Caleb poderia ter esperado qualquer outro momento, né? Mas agora as tribos estão reunidas. Observem aqui, são as 2 tribos e meias, depois vem as outras tribos. Enfim, as tribos estão ali reunidas. Caleb diz: eu quero falar. Eu quero falar. E começa a contar 40 anos antes e agora o que Deus estava fazendo. Meus irmãos, nós temos visto muito pouco na igreja a prática das ações de graças. Antigamente as igrejas não tinham uma agenda para ações de graças. Todo sábado tinha um culto de ações de graças. Hoje em dia os crentes são muito tímidos em agradecer. Não sei qual o problema, porque às vezes são bênçãos maravilhosas, importantes para nós,
mas às vezes a gente não compartilha. Ah, porque eu quero fazer e tem que fazer um bolo. A Bíblia não diz que você tem que dar comida para todo mundo para agradecer a Deus, não. Faça o culto. Só dá para comprar um bolo, compra um bolo lá da casa do bolo. A gente reparte, come cada um pedaço e se alegra no Senhor. Mas não deixe de ser grato, não. Agradeça. Quer fazer um culto, quer fazer em casa, quer fazer na igreja, quer fazer onde quer que seja, mas seja grato a Deus. Nós precisamos retomar essa prática. Os americanos, embora hoje muito deturpadamente, né, mas os americanos raízes, né, aqueles cristãos que foram oriundos, né, do movimento dos puritanos, os pais da Nova Inglaterra, tinham esta prática de um dia reservado para as ações de graças. Tentaram fazer no Brasil, parece que até agora não pegou, mas quando as pessoas fazem, geralmente, né, o pessoal está mais ligado em show e o brasileiro está mais preocupado com a folga no feriado do que o que celebra realmente o feriado, né? Então não espere uma data. Recebeu a bênção, agradeça. Chame os amigos, chame os vizinhos. Não dá para chamar todo mundo, chama quem pode, mas agradeça. A gente vê isso na Escritura o tempo todo. Caleb está aqui testemunhando, anunciando para todo mundo. Era uma bênção que ele esperava há 40 anos e chegou. E Deus é poderoso para cumprir. E esse testemunho revela o Senhor à frente de tudo. Mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos para o verso 10. Eis agora. E aí Caleb diz: o Senhor me conservou em vida. O Senhor prometeu, me conservou, cumpriu. 45 anos eu estou aqui. Com 85. Pronto para tomar posse da herança. Pronto para tomar posse da bênção. Pois Deus é o Deus de Israel e Ele não falha. O que você tanto espera diante de Deus? O que você quer receber de Deus? Quais são as bênçãos? Estamos chegando aí no final do ano, né? Geralmente, final de ano, a gente começa a refletir, né? Geralmente o mundo diz assim: o que é que eu conquistei, né? O que é que eu quero conquistar? Nós podemos fazer a mesma coisa, mas diante de Deus. O que Deus me deu e o que Deus quer me dar. Podem ser bênçãos materiais, não tem nenhum problema, desde que nós também não esqueçamos das bênçãos espirituais. Porque às vezes nós passamos o ano e só conseguimos pagar as contas, e ainda saímos apertados e no vermelho às vezes. Mas às vezes esses anos difíceis financeiramente são os anos mais prósperos espiritualmente. E às vezes os anos mais prósperos financeiramente são os mais degradantes espiritualmente. Podemos pedir a Deus aquilo que Gaio desejou, né? Desejo prosperidade e saúde a você, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, prosperidade na vida como um todo. Prosperidade material, espiritual, prosperidade em todas as áreas. Eu desejo isso sobre a sua vida. E que as promessas de Deus estejam aí aquecendo o seu coração. E que você lute por elas e persevere. Uma das promessas que eu e você devemos guardar no coração para pormos para fora qualquer batida de porta do desânimo, né? No nosso coração, é crermos na promessa que o Senhor Jesus fez. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então creia que o Senhor está contigo. Assim como Ele esteve com Caleb, Ele está contigo. Apenas lute, seja fiel, testemunhe das bênçãos de Deus, seja grato e faça tudo para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, recebe, Pai,
a nossa gratidão através desta oração. Senhor, obrigado porque nós somos o povo da promessa. Somos os filhos da promessa. O Senhor havia prometido a Abraão um povo. Nós somos esse povo, a tua igreja, porque nenhuma das tuas promessas falhou e nenhuma delas falhará. Ó Deus, nós também temos recebido do Senhor promessas individuais, aquelas que falam ao nosso coração como seres pessoais, e nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor cumpra cada uma delas em nossas vidas. Enquanto esperamos o cumprimento das promessas do Senhor, que nós perseveremos, trabalhando, orando, andando e chorando, com lágrimas, semeando, para que no momento oportuno possamos voltar com alegria no coração, trazendo o resultado da nossa semeadura. Cremos, Deus, que Tu és aquele quem cuida de nós durante todo esse processo. É Tu quem mandas a chuva, é Tu quem faz os alimentos crescerem, é Tu quem cuida, Senhor, da nossa mesa, do nosso guarda-roupa, é o Senhor quem cuida da nossa entrada e da nossa saída, é o Senhor quem acampa os anjos ao nosso redor. Nós cremos em todas essas bênçãos. Por isso nós damos a Ti toda a glória. Também queremos Te pedir, Senhor, que Tu nos faças lembrar, quando as bênçãos chegarem, de sermos agradecidos, de testemunharmos do que o Senhor tem feito, para que o Teu nome seja glorificado, seja honrado, dignificado, e a Tua glória, Senhor, seja conhecida a todas as gerações. Te pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, sobre a Tua igreja, e te rogamos que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença, e que a promessa de que o Senhor está conosco todos os dias possa estar ardendo sempre no nosso coração, para que nós não venhamos a desanimar nos desafios que a vida coloca à nossa frente, mas que sejamos em tudo vitoriosos, pois em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.